Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui no primeiro vídeo que nós estamos fazendo para os pequenos grupos. E a partir de agora nós vamos estudar a palavra de Deus dessa forma. Uma forma bem dinâmica, sendo usado o exemplo de outras igrejas que estão nessa quarentena, estão fazendo isso. Nós vamos fazer as mesmas coisas. Não é algo que nós inventamos, mas é algo que você precisa saber, aceitar e participar conosco. Hoje nós queremos falar sobre algo que Deus ele já decidiu e que nós não podemos voltar atrás. A história ela se passa na vida de José e na vida do faraó. O faraó teve um sonho e José interpretou o sonho. O sonho do faraó foi um sonho que salvou a vida de muitas pessoas. Mas se fosse só o sonho do faraó, com certeza as pessoas iriam morrer. O que fez a balança ficar balanceada foi a interpretação do sonho feito pelo servo de Deus, a interpretação dada pelo nosso Deus. Então Deus, ele revela a José o sonho do faraó. Olha só que interessante. O faraó ele recebe as informações de José. José recebe as informações de Deus. E aí o povo foi salvo por isso. Então a sequência é Deus revelando ao homem, o homem revelando a outro homem, e aí o homem revelando aos homens. É isso que nós queremos com os pequenos grupos. A palavra sendo revelada aos homens, a vocês. E o que aconteceu? Aconteceu que todos do Egito foram salvos porque José recebeu de Deus a revelação do sonho de Faraó. Eu quero aplicar no seu coração da seguinte forma. Jesus Cristo, há 2020 anos atrás, ele recebeu uma revelação de Deus. Ele recebeu a revelação de Deus para os nossos dias. E ele vem revelando com o passar dos dias aquilo que está no coração de Deus e o que estava no coração de Deus para os seus discípulos que se tornaram apóstolos e depois vieram mais discípulos até chegar nos dias de hoje, há 2020 anos atrás. Hoje nós temos a revelação de Deus feita por Jesus há 2020 anos atrás e ela continua valendo para os nossos dias. Então é importante você se preparar, depois dessa explicação, você se preparar para discutir as perguntas que eu irei lançar a vocês, de cada grupo. Temos grupos aí em Marim, temos grupos na Península, temos grupos no East Bay, temos grupos espalhados pela Beara de São Francisco. Então, Deus ele revela para Jesus que ele, Jesus, iria voltar um dia para arrebatar a sua igreja, para nos arrebatar, para nós encontrarmos com ele nas nuvens. O apóstolo Paulo em Tessalonicenses, ele revela isso, a forma que vai ser. Depois que nós encontrarmos com Jesus, os textos que eu estarei lendo para vocês, vai revelar uma coisa muito importante, que no final dos tempos nós todos nos apresentaremos a um julgamento diante de Deus, diante do próprio Jesus. E ali vai ser rodada a nossa vida, vai ser passada a nossa vida a limpo. E o que nós queremos com isso? É que você receba um juízo positivo de Deus, que você receba aquela palavra que é conhecida de todos nós. Vinde, amados do meu Pai, para aquilo que eu tenho preparado para vocês e para os anjos, aqueles que me obedeceram durante todo esse tempo. Então, que você e eu possamos entender isso. Vamos recapitular com vocês agora essa noite. Deus revela a Faraó um sonho. José revela a Faraó o sonho de Deus. O Faraó entende e ele passa esse sonho para as pessoas que estavam no Egito. E eles se livram da peste, da fome, eles se livram da fome
e eles guardam o alimento e salvam todos, e todos ficam livres da morte. Então, se aconteceu alguma coisa extraordinária naquela época da fome no Egito, foi Deus que revelou a José e José ao faraó. Foram 7 anos de grande fartura e 7 anos de muita fome, de muita miséria. Jesus hoje revela a mesma coisa para mim e para você. Revela fartura espiritual ou miséria espiritual. Então eu quero ler para você um trecho que está aqui na Bíblia, que eu separei para que a gente possa entender o que Jesus está falando, aquilo que Deus falou para ele, que vai ser cumprido, porque o que já foi decidido por Deus não tem como voltar. Esse foi o tema da nossa mensagem de domingo. O que foi as decisões, as questões que Deus decidiu, não tem volta. E uma das coisas que ele decidiu está, abra sua Bíblia, em Mateus 24, 42, quero ler para você. Vou esperar, vou dar um tempo para você abrir. Mateus 24, 42. Deus revela a Jesus isso, e Jesus revela a Mateus, e Mateus revela a todos nós hoje, dizendo o seguinte: portanto, vigie, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. A pergunta é: você está vigiando? Você está alerta? Há 2020 anos atrás, Jesus revelou isso de Deus ao coração de Mateus, e Mateus nos revela nessa noite. E não somente isso, mas ele também nos revela outra coisa interessantíssima, que está em Mateus 24, 36. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 24, 36, para que a gente possa ler junto. Você aí, na sua casa, no seu sofá, com o seu grupo, e eu aqui, nessa gravação que estou fazendo com você. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem mesmo os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, Deus revela a Jesus: olha, meu filho, você vai voltar para arrebatar aqueles que são nossos, a igreja. Mas Jesus deve ter dito para ele assim: mas quando isso? Os anjos que estão também ali no céu com Deus devem ter perguntado: quando que vai ser, Senhor? Ele diz: ninguém sabe, nem vocês, nem meu filho, só eu sei. Mas o que nós precisamos fazer é não sermos pegos de surpresa. E o último versículo que eu queria compartilhar com vocês fala sobre o julgamento. Mateus 25, 31. Abra aí Mateus 25, 31, onde o próprio Jesus faz algumas afirmações interessantes no que vai acontecer depois do arrebatamento. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono de glória, na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele, Jesus, separará umas das outras, como o pastor separa ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas na sua direita e os bodes à sua esquerda. Aí ele dá 2 vereditos aqui. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, receba como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Aí ele dá a segunda sentença. Então ele dirá aos que tiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, querido, eu espero que você não escute um veredito desse. Eu espero que você tome providência e saiba que você precisa ser uma ovelha verdadeira. Nós podemos até estarmos disfarçados dentro das igrejas de ovelhas, mas as nossas atitudes até são atitudes de ovelhas, mas no nosso interior, mas no nosso secreto, para Deus, que Ele vê todas as coisas, nós podemos estar pensando que somos ovelhas, mas por dentro somos bodes. E há uma sentença favorável às ovelhas e há uma sentença desfavorável aos bodes. Então eu gostaria que você tentasse de todas as formas entender isso, que você primeiro
está recebendo a revelação de Jesus para nós. Segundo, que diante da revelação você tome uma decisão hoje. Continuarei sendo bode, se for o caso, ou mudarei de vida? Serei e continuarei sendo ovelha e cumprirei com tudo aquilo que eu preciso cumprir. E não vou mudar de vida, porque é isso que eu quero para mim. Eu quero que Deus me chame de bendito, não de maldito. Então, esse é o pano de fundo. José salvou Faraó e o Egito. Hoje, através desse estudo do PG, o pastor Pedro está passando isso para vocês, dando essa oportunidade de todos nós, nos nossos grupos, pensarmos, analisarmos e tomar uma decisão nesse ponto. As questões que Deus já decidiu, nós não podemos voltar. O dia da volta do Senhor pode ser hoje à noite, você que está na segunda ou na quinta-feira ou no sábado. O dia pode ser até mesmo semana que vem. O que nós temos que fazer precisa ser feito hoje. Então, encerrando e concluindo o nosso estudo dessa noite, nós vamos passar por um momento em que você, com seu facilitador, no Zoom, hoje no Zoom, depois presencialmente, todos na casa reunidos, mas por enquanto no Zoom, você que já aprendeu a mexer, você que sabe como mexer, se você já está vendo na tela todas as fotos das pessoas que estão no seu grupo familiar, eu gostaria de lançar para vocês 2 perguntas ou 3 perguntas para vocês discutirem entre vocês e darem uma resposta para o facilitador. Aí, meu caro facilitador, você vai pegar essas respostas, você vai anotar e você vai passar a enviar essas respostas, no mais tardar até no outro dia, para o pastor Pedro. E o pastor Pedro estará dando relatório nas nossas reuniões que faremos que fazemos todas as quintas-feiras. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de dar para você trabalhar é a seguinte: uma das coisas que nos atrapalha de sermos ovelhas é porque nós não seguimos os mandamentos de Jesus Cristo. Ele deixou 2 mandamentos para nós que estão em Mateus 22, 34, 36. Então, facilitador, abra Mateus 22 e leia versículos de número 34 e 36, que vai estar falando sobre o amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. A pergunta é: qual é a dificuldade, a primeira pergunta, de amar a Deus? O que você, na sua mente, entende da dificuldade, certo? Que você tem para amar a Deus. Vou te dar um exemplo, meu exemplo. Sabe qual é a maior dificuldade de amar a Deus sobre todas as coisas? É o tempo. Eu não consigo colocar Deus em primeiro lugar porque a minha vida é muito corrida. E eu preciso trabalhar nisso. Pronto. Essa é a minha resposta. Você precisa ter a sua resposta para o seu facilitador. A segunda pergunta: amar ao próximo como a nós mesmos. O que me impede de amar ao próximo como a nós mesmos? É uma coisa que talvez me impediria de amar o próximo, é a maldade do próximo. Tem pessoas que são ruins, tem pessoas que são más. Essa é a minha opinião. Você precisa ter a sua opinião. E a última pergunta é: como é que eu posso tirar da minha vida o DNA do bode? Em outras palavras, voltando com palavras bíblicas, como é que eu posso tirar da minha vida o velho homem? E uma das coisas que eu gostaria de dar exemplo para você, que eu falaria, seria orar mais. Eu tenho que orar mais para que o velho homem morra e a nova criatura, o novo homem apareça. Essa é a minha resposta, não é a sua resposta. O seu facilitador, ele precisa da sua resposta. Eu creio que somos pessoas inteligentes e eu creio que você pode dar uma resposta inteligente. Então, queridos, eu paro por aqui. Vocês vão abrir a discussão. Leia, facilitador, o verso que eu acabei de dar para vocês, Mateus 22, 34 e 36, e coloquem aí as perguntas para todos responderem.
E evitem copiar a pergunta do outro. Pensem para você responder. Tá bom? Nós não queremos que você seja um especialista, ou um pastor, teólogo, ou qualquer outra coisa. Queremos que na sua simplicidade você participe do seu grupo de estudo bíblico. Lembrando sempre que depois, que a gente sempre encerra as nossas programações, se Deus é por nós, quem será contra nós? Beijo para todos vocês e saiba que agora a bola está com vocês e o facilitador vai passar para nós todas as respostas de vocês. Tenham uma boa noite e aqui eu encerro a minha parte. E outro dia, quem sabe, será um outro pastor falando para vocês. Mas aqui passo a pelota para vocês e para o pastor Pedro. Que Deus nos abençoe.